Muito bem, nós já estamos de volta aqui no nosso estúdio do Jornal do Continente, tendo o prazer aqui de receber o infectologista Luiz Escada. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Boa noite. Boa noite, por ter atendido aqui o nosso apelo, né? Bom, primeira coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor é o que as pessoas ainda talvez não entenderam em relação ao coronavírus, hein? Principalmente porque elas podem ser fonte de transmissão e também futuros doentes. A gravidade dessa doença vai variar, como se diz, grupo de risco, né? Comorbidade, a pessoa tem uma infecção mais grave ou não, ou seja, a pessoa idosa com 90 anos, 80, pessoa que já tem problema no coração, diabéticos. Mas o vírus já está no estado de Santa Catarina, de uma forma pontual, importado, já tem referência de ter circulado numa região, ou seja, um catarinense passou para o outro catarinense, não alguém que veio de fora trazendo e veiculou o vírus. Então as pessoas não se percebem como fonte possível de transmissão ou de recepção. Isso se verifica porque elas ainda estão circulando, não compreenderam que a gente está vivendo uma situação atípica no mundo, que não é tão comum, pandemias, né? A gente sabe que viveu uma 10 anos atrás com H1N1, Sim. E isso pode realmente causar um grande problema, não só em relação ao adoecimento da população, a pessoas falecerem, mas desestruturar um sistema de saúde e, como vocês estão colocando aí, toda a questão econômica, assim, pequenas empresas, quem vai produzir o frango, essas coisas do tipo. Então, é uma coisa que toma uma dimensão e o principal veiculador desse grande problema é o próprio ser humano, que é um vírus de transmissão aérea. Se tivesse um mosquito que picasse, ia ser outro esquema. Mas vírus de transmissão aérea é muito difícil de segurar. Então, a população tem que se conscientizar disso, né? Que ao tossir, você pode estar eliminando um micro-organismo sem sentir nada, ou sentindo muito pouco. Agora, é claro, quando você está doente, você vai procurar ajuda, né? Conforme a gravidade dessa doença, é orientado, fique em casa, procure uma unidade de pronto atendimento, ou um posto de saúde, ou então procura logo um hospital porque a doença está séria. Mas as transmissões de doenças infecciosas se dá muitas vezes por pessoa que tem pouco sintoma. Agora, como é um vírus que a população, no caso no nosso planeta, não foi exposta ainda, todo mundo é suscetível. Então, isso assusta as pessoas porque é algo novo e algo que é meio imprevisível de evolução, né? A gente tem uma população de 10 mil pessoas sendo expostas, é uma coisa. 1 milhão, 6 milhões, 20 milhões, vai gerar pessoas doentes. E 10 mil pessoas doentes dá trabalho para cuidar. O sistema de saúde não está estruturado para aguentar uma demanda tão repentina assim, né? Agora, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Sim. Quando a gente fala dos sintomas, quais são os principais aí? Só para relembrar as pessoas. Bom, o coronavírus é um vírus que tem predileção pela via respiratória, é a forma como ele é transmitido. Então, todo vírus que entra por essa linha costuma causar inflamação nas vias aéreas superiores, ou seja, tosse, dor de garganta. Como é um vírus que faz viremia, também dá dor no corpo, dor de cabeça, congestão nasal. Pode evoluir para quadros piores de tosse com falta de ar e de espinéia e tudo, mas um marco principal das viroses é causar febre. O coronavírus não parece que causa febre, os quadros como a influenza causa, como a gripe causa, que é uma febre marcada, uma febre alta. Ela é uma febre mais insidiosa e depois vai aparecer. Então, por isso que a gente recomenda, se você está com suspeita de uma doença respiratória e está tendo febre, e a febre persiste e continua piorando, isso é um dado de gravidade. O outro que a gente vale tanto para coronavírus quanto para a influenza, muita dor no corpo, alteração de certos exames de laboratório, predispõe a gente analisar que aquela pessoa está indo para um quadro de mais gravidade. Mas, de uma forma geral, é muito difícil distinguir um resfriado comum frusto de um coronavírus frusto. É muito difícil a gente conseguir identificar isso. Um é causado por rinovírus, adenovírus e vírus que não tem tanta gravidade, e o coronavírus tem essa particularidade. É um vírus que, na maioria das vezes, não vai trazer tanta gravidade, mas num grupo de pessoas que não é pouca gente, pode ser mais agressivo. Entendi. A grande recomendação, então, que a gente pode fazer agora para as pessoas é realmente seguirem toda essa recomendação que o governo do estado agora está fazendo. Né? Está de parabéns, né? Tem que agir logo, porque não dá para brincar com vírus de transmissão respiratória. É muito fácil a disseminação e é que nem aqueles joguinhos de dominó, que a gente coloca um do lado do outro e vai, aquela coisa vai numa situação que a gente não consegue conter mais, né? Então, a gente está vivendo uma situação no estado que tem uma característica diferente da maioria dos estados do Brasil.
A população de Santa Catarina é bem distribuída, não tem uma megalópole de 20 milhões de habitantes ou 7 milhões. Então, a distribuição da população também configura um estado que tem uma distribuição da vida econômica também. Isso pode ser adaptado e reajustado sem tanto trauma para as pessoas, diferente, por exemplo, uma cidade de São Paulo, que claro, tem uma coisa gigantesca, não tem como controlar o ir e vir das pessoas tão facilmente, a não ser para todo mundo, ninguém sai mais de casa, e isso é difícil também conseguir, porque as pessoas precisam se alimentar, produzir, coisas do tipo, né? O senhor estava falando também, antes de a gente entrar aqui no ar, a respeito de outros tipos de vírus, como, por exemplo, não só o influenza, mas também o vírus da AIDS e tal. Como é que o senhor compararia o coronavírus? São situações diferentes, né? O coronavírus é aquele vírus que chega numa população que é suscetível e tem esse caráter explosivo. O vírus HIV tem um período de latência, de incubação, que a gente diz, de anos, né? Mas ele é muito mais agressivo do que o coronavírus. Uma pessoa, você pega 100 pessoas e elas vão adoecer por coronavírus, por volta de 10 delas, até 20, vão ter sintomas mais importantes, 5 delas vão precisar de um suporte ventilatório. HIV não, você expõe 100 pessoas, HIV 95 vão desenvolver AIDS, se você não tratar, morre tudo. Então, assim, agora, um tem um período de incubação de 3, 5 dias, o outro de 8, 10 anos. Quando começou a epidemia de AIDS, e a gente passou por um sufoco nos anos 80, nos anos 90, se não tivessem aparecido as medicações que apareceram, a gente teria tido um problema de catástrofe de saúde pública no mundo, porque era muita gente adoecendo, ficavam 3 meses, às vezes, internadas e faleciam. Então, a gente viveu nos anos 80 e 90 um grande desespero, mas não foi assim em 2 meses, 3 meses, foi durante 20 anos. Hoje a gente tem sucesso com o tratamento do HIV, mas se for botar na balança, digamos que o HIV é muito mais agressivo do que o coronavírus, né? Digamos que, para vírus, o HIV é burro, porque ele costuma matar muito o hospedeiro dele. O coronavírus é um vírus um pouco menos agressivo. Existem outros menos agressivos ainda, e para o vírus ele não tem interesse de fazer tanta letalidade para o hospedeiro dele, no caso, ser humano. Senão ele está se condenando a não ficar no planeta, né? Claro. O senhor acha que daqui para frente a gente vai conseguir controlar isso com essas medidas que o governo... Eu acho que vai dar uma boa ajuda. Estava na hora de realmente bater o martelo, porque no momento em que você tem poucos casos importados e começa a perceber disseminação do vírus, para tudo, rearranja, e aí a comunidade tem que participar. Aquela coisa que o brasileiro é solidário, tem que ser agora, né? Respeitar as regras, todo mundo vai ter que fazer sacrifício. Eu sou profissional da área da saúde, vou ter que trabalhar, vou ter que organizar o serviço do hospital que eu trabalho trabalho no Hospital Regional de São José, eu vou ter que me expor de alguma forma, né? Usando todo o equipamento de proteção, mas vou ter que ir e vir ali para batalhar para que isso fique o melhor possível. E as pessoas que são orientadas, fiquem em casa, fiquem em casa. Não fiquem circulando à toa, porque vai aumentar o número de casos assim desnecessariamente. Entendi. Olha, Luiz Escada, infectologista, aceitou aqui o nosso convite, né, para compartilhar um pouquinho desse conhecimento para a gente ficar um pouco mais por dentro de tudo que está acontecendo. Obrigado mesmo pela sua participação. Foi um prazer.